Nesse vídeo eu quero te mostrar 10 painéis de televisão inspiradores aí para sua casa, algumas ideias se você tá nessa fase de mobiliar a sala de estar, não sabe muito bem o que fazer, né? Que tipo de painel colocar, como criar composições ali, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou a Pamela Minella e por aqui a gente fala sobre decoração e sobre alguns outros temas agora também que a gente tá expandindo aqui pelo canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Eu sei que eu trago pouco aqui pro canal, decorações mais escuras, né? E aqui resolvi trazer um painel preto pra vocês, pra inspirar vocês. Mas quando a gente fala de um painel nesse tom tão escuro, é bom a gente compensar no restante da decoração. Então, sempre que vocês trabalharem com esse peso visual na parte da televisão, trabalha muito bem com a iluminação no ambiente. Então, pode ser com rebaixamento de gesso, trilho, spots, independente do que você queira fazer aí, tá? Mas tenha um ambiente bem iluminado, porque senão acaba ficando muito pesado e até mesmo dando sensação de ambiente menor. Nesse ambiente aqui, a gente pode ver que tem esse painel mais escuro, mas ali, de repente, tem essa parede num cinza mais claro, que ajuda a dar uma compensada. Tem muita iluminação nesse espaço, então eles souberam trabalhar muito bem dessa forma. Claro, tem um peso visual maior na parte do tapete, que eles usaram esse tom de preto também. E aqui é uma coisa muito de gosto, tá, gente? Então tem que entender muito isso também, o que cada pessoa gosta. E aqui eles fizeram isso, trouxe muita personalidade para o ambiente, eu acho que tornou esse espaço muito único, o uso do painel escuro e o uso desse tapete mais escuro. É uma coisa mais de gosto mesmo. Eu teria trabalhado com algo um pouquinho mais claro, mas eu entendo, tá, gente? Eu quis trazer essa proposta aqui para vocês justamente por causa disso. E aí, eles trouxeram também um pouco de balanço com o preto nas almofadas, nos quadros, naquela moldura escura. O trilho de iluminação ali também é preto, tem uma poltrona lá no fundo nesse tom. Então essa cor não tá perdida. É isso que a gente tem que cuidar muito quando tá criando a paleta de cores no ambiente, pra não deixar uma cor muito perdida ali sem sentido, sabe? Não, aqui tem uma conversa e claro, na frente tem um móvel branco que trouxe um balanço, uma suavizada nessa decoração, assim como tem o branco ali atrás do sofá, nessa parte de parede ali e tal, também ajuda a dar uma suavizada, sabe? Então tem que saber compensar aqui e ali. E aqui a gente tem a textura nessa parte da televisão, nessa textura do branco, então por mais que a gente tenha a informação, né, desse relevo na parede, ele tá numa cor branca que é uma cor suave, então tá tudo bem, tá clean ainda assim. E aí tem a composição da madeira, também tem madeira no painel, madeira na parte do rack. Eles trabalharam com alguns spots ali direcionados para esse painel de madeira. Inclusive um quadro poderia ficar legal, uma posição de alguns quadros ali ficaria legal também. Ou não, ou manter assim na madeira também tá muito bonito. Esse sofá verde trouxe, né, uma coisa mais natureza. Essa paleta de cores tá muito, muito bonita, gostei bastante. E é isso, a parte do painel tá bem simples, mas notem como eles brincaram com a simetria. Então uma parte onde tem essa madeira tem um peso maior, e do lado onde tem essa textura branquinha ali também fica muito bonito. E tem uma composição de plantas. Ali do lado da televisão é uma área que eu gosto bastante dessas plantas maiores, né, de chão, que dá pra colocar. Então tem uma menor, uma um pouquinho maior do lado. E tem um cestinho ali na frente também, que trouxe essa coisa mais do natural, que conversa muito bem com a proposta desse ambiente, gostei muito. Tem também uma luminária de parede. Não consigo ver se é uma luminária de parede com essa iluminação pra cima ou se é só uma prateleira. Mas enfim, né, gente, era pra focar no painel, eu já tô falando do ambiente todo. Vamos seguir, vamos seguir. E aqui a gente já começa a ter aquelas ripinhas de madeira, né, lado a lado na cor branca. É um ripado, a gente pode chamar também. Tem também a parte de baixo do rack com esse toque de cor azul, esse azul meio apagadinho, um tom claro. Também ficou muito bonito. Tem a prateleira de madeira lá no alto, que conversa com esse contorno, digamos assim, do rack, que também é nesse tom de madeira. Então tem a ligação de cor aqui e ali. E o painel da televisão em si, ele é num tom branquinho. A parede tá no cinza, então a gente tem esse contraste de branco e cinza que eu adoro, que é super suave, mas a gente consegue ver que tem uma diferença de cor aqui e ali. Tem muita decoração nessa parte ali de cima, que fica legal, ajuda a trazer personalidade pro espaço, como tá os gostos de quem tá morando ali, gosto bastante. E assim, é uma decoração simples, mas que o foco de cor tá nessa parte de baixo do rack da televisão, que ficou muito legal. Inclusive tem um puffzinho ali no meio,
aqui é quase do tom da madeira, né, que tem nesse rack. Funciona também. Tem almofadas no sofá e um tom de azul bem clarinho que faz uma leve conexão com o rack da televisão. A gente vê que aqui o painel ele não vai de fora a fora à medida da parede. O que acontece? Quando esse painel da televisão ele tem quase a mesma cor da parede, até não dá tanto aquela quebra visual, sabe, do painel pequenininho em relação à parede. Enfim, em alguns casos não fica tão interessante. Mas quando é pouca diferença de cor, então do branco pro cinza, que é quase a mesma coisa, sabe, ou pro bege, enfim, que tá bem próximo, não incomoda tanto e não gera tanto aquela quebra visual do que você ter uma cor escura ali, sabe? E me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas salas foi a sua favorita, que eu vou amar saber. Esse próximo ambiente, eu quis uma proposta com um pouquinho mais de prateleiras e nichos ali para vocês que tem mais decorações, que tem livros, cestinhas, enfim, querem decorar mais essa área da televisão. E essa inspiração tá bem legal, eles usaram muita madeira. Essa madeira, esse tom tá muito em alta, tá, gente? A gente vê muito no estilo japandi, essa madeira mais clara, essa coisa mais do natural. E aqui tem um pouco disso. Por mais que a gente tenha muitos elementos, né, nessa parede por causa dos nichos e dos livros e tal, ainda assim tá um ambiente atual, tá? Isso que eu quero dizer, pela escolha de cores e tudo mais. Também tem essa palhinha ali na parte do rack da televisão, eu acho que são portas de correr ali embaixo, ou gavetas. Eu acho que é porta de correr. Essas portinhas ali embaixo com essa palhinha que traz essa coisa mais do natural também, que fica muito bonito junto com a madeira. Tem toque de verde das plantinhas, então fica muito legal, sabe? Ao contrário do que se a gente trabalhasse com uma cor muito escura nesse painel de televisão, ia dar uma pesada, sabe? Então aqui esse é um tom intermediário que funciona super bem, funcionaria também se fosse um branco, enfim, uma cor clara, um cinza. Mas eu só quero dizer isso pra vocês que caso você trabalhe com uma cor escura, você tem que compensar em outros elementos. E aqui é quase como se fosse o irmãozinho daquele projeto de antes, só que sem tantos nichos, sem tanta área de decorar. Aqui o foco mesmo é um painel de fora a fora, nessa madeira clarinha, super leve, o rack da televisão suspenso, então a gente consegue enxergar mais do piso, dá a sensação de amplitude. As portinhas são de palhinha, esse material natural que funciona muito bem no estilo de decoração desse ambiente. Tem uma prateleira lá em cima com alguns adornos. Do ladinho tem uma planta bem grande e olha como fez toda a diferença esse toque de verde nesse ambiente. Eu gostei bastante, tem uma luminária de mesa ali do lado também. É um ambiente leve, mas ainda assim cheio de personalidade, aconchegante. E é uma ideia super simples para vocês. Uma coisa só, gente, olha o tamanho desse painel, ele vai de fora a fora, então ele dá aquela sensação de amplitude, sabe? Que ele vai do piso até o teto, provavelmente vai de fora a fora ali nessa parede, enfim, nessa área. Então dá essa sensação de continuidade. E nesse ambiente a gente nota que tem um pouquinho do oposto do outro ambiente. Então aqui o painel ele é menor, mas justamente para mostrar essa parede de tijolinhos, porque seria, né, um pecado esconder isso. Então não, tem que deixar mostrar valorizar essa parede de tijolinhos. Tem um painel um pouquinho menor, mas aí para criar um movimento, digamos assim, algo a mais, uma coisa diferente, essa prateleira ela faz uma passagem do painel para essa área dos tijolinhos. Então é uma área extra que você tem para decorar e que ficou super interessante. Tem uma prateleira bem grande na parte de baixo ali da televisão que vai até lá no fundo, que dá uma continuidade nessa área. Parte de baixo ali de rack, eles usaram a cor branquinha, então que é super suave. A gente nota que não é para chamar super atenção essa parte de baixo, porque o protagonismo tá todo nessa parte de cima, né? Ali que tá o diferencial. Embaixo é uma coisa mais suave e mais neutra mesmo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha também lá no Instagram, @Pamela_Minella. Mais um ambiente que mistura a cor chapada, aqui é um cinza, junto com a madeira. Então essa brincadeira de painel que tem essa diferença de materiais. A parte de cima eles colocaram essa madeira e aí o restante ficou nesse tom de cinza clarinho, muito bonito, deixou esse ambiente mais contemporâneo. E aí para trazer um pouquinho de ligação entre aquela madeira que tá lá em cima, tem também uma cadeira com essa estrutura de madeira, então as coisas não ficam perdidas, a gente vai conectando aqui e ali, até mesmo porque o piso é frio, então é bom a gente ter móveis de madeira para ajudar a compensar isso. Na parte lateral ali eles fizeram como se fosse uma estante,
colocaram essas prateleiras com essa área extra decorando, colocando vasos, quadrinhos. É uma área que traz também personalidade, mas a gente vê que não é uma prateleira muito profunda. E por ser uma prateleira com essa pouca profundidade, traz uma certa leveza visual para essa sala de estar. A parte lá embaixo do rack, a gente não tem mistério, foram colocadas algumas gavetas, tem um nicho provavelmente para alguns equipamentos ali, uma prateleirinha, então tá super simples, clean, sem muito mistério, mas que ficou muito interessante com esse jogo da madeira com o cinza ali, né? Essa é uma proposta muito legal de inspiração para vocês que tem o painel de madeira, que ele seja um pouquinho menor da área da parede, mas que você não quer que fique com aquela sensação de, sei lá, que não deu o dinheiro para fazer o painel inteiro, sabe? Não, você quer como se fosse uma sensação de que foi proposital isso. Então aqui a gente consegue ver um exemplo bem legal, porque a parede não tá branca, que daí a gente veria muito aquele contraste da madeira com a parede. Eles fizeram uma textura de cimento queimado que parece que é quase como se fosse proposital, tipo, a gente fez essa textura, a gente queria mostrar essa textura e o painel é um pouquinho menor, entende? Então uma coisa mais pensada assim fica legal. É bem isso, como se fosse proposital, você pode fazer isso. Claro que tá tudo bem se você quiser manter a parede branquinha ali, tá? É uma coisa muito de gosto. Mas eu acho que aqui deu realmente uma elevada na decoração desse ambiente, trabalhar com esse cimento queimado junto com o painel de madeira. E aí a partir do rack da televisão ali embaixo, né, de móvel mesmo, ficaram algumas portinhas ripadas na cor branca, super clean. Essa proposta aqui é para ambientes menores, então esse painel de televisão, ele fecha a parte do quarto, quase como se fosse uma parede ali, uma porta, enfim. E foi muito legal porque essa área é onde tem a cor. Então esse tom de verde, que é um verde meio água, meio clarinho, ele é para ser o ponto de destaque desse ambiente, então ficou muito legal. E aí na frente tem um sofá de cor clara, super leve, a parede de madeira ali também chama atenção essa parede de madeira, tá, gente? E o piso clarinho, o teto branco, então eu acho muito que o destaque ficou nessa parte de televisão ali, tá? E tem uma prateleira na parte de cima que ela meio que faz a volta ali na área da porta, né, ali do ladinho. Então que lá em cima também virou uma área para decorar algumas coisas. A gente vê que como é um ambiente pequeno, o ideal não é colocar, por exemplo, uma porta fechada lá em cima da televisão. Não, o legal é uma prateleira porque esse vazio, digamos assim, você enxergar um pouco essa parte de cima da prateleira dá essa sensação de amplitude. Ao contrário, que seria um armário fechado lá em cima. Na parte de baixo, ali eles têm uma mesa e eu acho que também tem um armário. Não dá pra ver muito bem nessa imagem, mas parece que tem uma parte fechadinha ali embaixo da televisão, que também uma gaveta, alguma coisa para guardar, um espaço extra para guardar algumas coisinhas. Também é interessante, né? Ainda mais pensando em espaço pequeno, tem que ter essa área extra para guardar. Outro projeto que valoriza aquela textura natural da palhinha na parte do rack. Aqui o legal é que eles brincam com a assimetria. Então, de um lado, eles têm uma estante, digamos assim, nessa área com nichos para decorar, colocar plantinhas na madeira. E do lado tem esse painel da televisão ripado com esse tom de cinza. Ali em cima, eles colocaram um detalhe com iluminação. Então, esse é outro truque, tá? O painel não vai até lá em cima. De repente uma iluminação, uma fita, um perfil de LED iluminando ali em cima pode trazer um algo a mais, sabe? Então, acaba brincando. Então a gente não tem painel até lá em cima, acaba chamando a atenção, mas de uma forma divertida. E ali embaixo tem essa prateleira, e essa prateleira ela não vai até o final, o que é uma proposta muito legal, porque aí sobra uma área extra para você decorar ali no cantinho com um objeto mais alto. Como, por exemplo, aqui foi colocado esse vaso com, né, esses galhos, enfim, essa plantinha. Então ficou interessante. Tem também um nicho para colocar os banquinhos, puff e tal, que acaba virando um espaço extra, né? Um assento extra quando chega a visita. É um truque bem legal também. E assim, tá muito linda. A paleta de cores tá neutra, tá atemporal. É aquele tom de bege meio acinzentado, enfim, sabe? Mas que é uma cor, assim, ó, super coringa. E a madeira traz esse calorzinho, né, pro ambiente. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijo e tchau!